Olá, está no ar mais um Pauta de Impacto. Hoje o assunto é muito fácil, nós vamos responder a pergunta que vale US$ 1 milhão. Como aliar lucro e propósito nos negócios sociais? Nossas convidadas são empreendedoras e representam a Aliança Empreendedora, a Lina, e a Renata, que vem falar em nome da Poli. Sejam muito bem-vindas ao Pauta de Impacto. Obrigada. Bom, é um assunto muito comum no empreendedorismo social, mas também não é fácil de responder, senão todo mundo estaria com a sustentabilidade financeira bem resolvida. Por que, afinal, Lina, a gente tem tanta dificuldade em obter sustentabilidade financeira, lucro, rentabilidade nos negócios sociais? Ai, gente, é uma pergunta difícil mesmo. Eu acho que tem uma parte assim do terceiro setor ainda, né, que eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura. A gente ainda tem bastante dificuldade quando a gente fala de cultura de doação no Brasil, né, apesar de que está melhorando. Eu acho que a Renata vai poder falar super bem sobre isso. Está melhorando a cultura, mas a gente está enfrentando sim momentos difíceis, né? Então, toda vez que você fala de uma crise, os recursos que teoricamente vão para o social são diminuídos. Então, a gente tem sim uma falta de incentivos ainda para ajudar organizações a realmente conseguirem captar mais recursos, fazerem melhores alianças, talvez com empresas, institutos e fundações. Então, a gente consegue ver que está hoje muito mais ligado a relação que as organizações conseguem criar com seus doadores ou empresas, mais do que, às vezes, muito mais a ver do que com a causa em si e muito mais com as relações. Então, tem toda uma série de fatores que dificultam ainda mais para muitas organizações terem sustentabilidade financeira e ampliar sua captação de recurso. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, assim. Renata, você acha que isso acontece em outras partes do mundo ou é um problema do Brasil? Eu acho que acontece no mundo todo, assim, no Brasil, assim como a Alina falou, a gente tem uma questão de cultura mesmo, uma cultura meio que da desconfiança, da dificuldade de confiar, né? Mas a dificuldade, ela existe. É difícil para uma empresa tradicional gerar lucro e ser rentável. Imagine para uma organização social que grande parte dos recursos que entram vão direto para a causa, e não para fortalecer seu modelo de negócios. Né? E quando a gente fala vão direto para a causa, normalmente você tem uma população ali beneficiada que recebe o serviço gratuitamente, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala de negócio social, a gente também pode falar de um novo paradigma econômico no Brasil e no mundo, né? Porque a gente tinha a filantropia que atuava de uma forma, entregava um valor social super importante, ainda entrega, é claro, mas vivia de doações. E hoje a gente tem essa possibilidade de gerar o lucro e também trazer soluções para os nossos problemas sociais. O que essa nomenclatura, esse novo modelo de negócio social trouxe para o universo da filantropia ou da ação social de fato? Bom, ele fez toda a diferença, na verdade, ainda que muito amplo. Para organizações sem fins lucrativos, por exemplo, é super importante elas entenderem qual é o valor que elas agregam. Então, quando a gente fala de captação de recursos, a gente precisa entender que toda organização tem algum valor a agregar para o seu potencial financiador, mais do que só me dar dinheiro para eu fazer o que eu preciso. Essa cultura de filantropia, ela ainda existe, mas ela é muito menor do que antigamente. Tem que então, dar resultado. hoje, você precisa entregar alguma coisa para esse financiador, seja em meta, seja em resultado, seja em marca, seja no que for. Às vezes, você consegue até agregar alguma coisa para o próprio negócio daquela empresa, mas a organização precisa estar muito consciente do valor que ela tem. O que eu tenho visto muito é que as organizações não se valorizam. Então, as organizações tendem a achar que, assim, elas têm que sair passando chapéu, elas têm que sair pedindo, e elas não entendem que elas, com a estrutura que elas têm, com a inteligência que elas têm, com o histórico que elas têm muito valor. E esse valor pode agregar para esse financiador alguma coisa. Então, encontrar esse valor é super importante para a organização, porque uma vez que ela descobre esse valor, ela consegue envelopar e apresentar para esse financiador, olha, eu não estou aqui só te pedindo dinheiro para fazer alguma coisa, que eu já faço há X anos, mas eu estou aqui para te dizer, eu tenho algo para te agregar. Vamos conversar? E aí muda muito, né? As empresas hoje elas vão olhar para isso, né? Elas vão dizer, tá, tudo bem, mas e o que eu ganho com isso? Né? Então, é importante a própria organização conhecer o seu próprio valor, né? E aí para os negócios é a mesma coisa. É se valorizar, entender qual é o teu produto, o que você quer entregar e o que você vai agregar para esse potencial financiador. Agora, a forma de pedir esse dinheiro, de passar o chapéu, também mudou, né, Renata? Está mudando bastante, né? A gente tem mais meios de fazer isso, né? A tecnologia ela vem para agregar muito,
nesse sentido. Assim como as empresas também exigem algo diferente, né? Os principais financiadores exigem algo diferente. As instituições, tanto as instituições quanto os negócios sociais precisam começar a abrir um pouco o seu leque. Acho que essa é uma das grandes dificuldades que elas têm para entender um pouco mais todas as possibilidades que elas têm de ser financiadas, de passar o chapéu em momentos que são necessários, mas de fato se munir de tecnologia e de outros meios. E aí a gente enfrenta uma dificuldade que antes de você conseguir ter o retorno disso, você precisa investir de alguma forma nesse tipo de meio, né? Seja uma estratégia diferente que vai exigir um treinamento de pessoal, seja uma tecnologia nova mesmo, que você vai ter que fazer um investimento inicial para conseguir recuperar. Então é um pensamento quase de negócios, né? Eu invisto para conseguir ter resultado. E às vezes é justamente essa profissionalização das instituições, dos negócios sociais e das organizações sociais que vai ajudar essas instituições a conseguir melhorar o seu financiamento através de tecnologias. Enfim. O que a gente tem hoje de tecnologia para dar um exemplo que ajuda nessa sustentabilidade financeira? Hoje, além de você simplesmente poder captar doadores online, então o simples fato de você ter uma página de captação em que qualquer pessoa pode chegar lá e com uma assinatura, assim como uma assinatura do Netflix, por exemplo, você fazer uma doação de R$20 por mês e você poder fazer essa assinatura para a instituição, isso já é algo que ajuda muito. E diversas instituições não têm. Você poder ter um site atualizado, onde você mostra tudo o que você está fazendo, captando novos doadores. Você tem hoje Facebook, Instagram, diversas redes sociais onde você pode demonstrar isso. E aí, falando de adquirir doadores, né, de passar o chapéu, aí já são diversas outras fontes que você pode fazer. O próprio Facebook tem um botão de doação que poucas organizações utilizam. Além de outros negócios sociais. Aí as organizações procurarem negócios sociais, onde o propósito desses negócios é ajudar as instituições a serem mais sustentáveis e se cadastrar e utilizar isso como parceria, fazer de fato alianças para isso, né? Então, olhando assim, tudo que você falou das organizações entenderem seu valor, olharem para dentro, saberem se posicionar e entregar resultado, mas também reconhecer as ferramentas que já existem, talvez a gente possa dizer que o problema de muitas delas seja a profissionalização desses processos, né? Porque se elas entenderem como funciona, elas vão captar melhor. Sim. Lina, você acha que essa nova realidade dos negócios sociais, além de ajudar o setor social, também fortaleceu a nossa economia? A gente levou algum ingrediente bom para a economia tradicional? Com certeza. Bom, o terceiro setor em si, ele já movimenta muito recurso, ele já é um grande motor na economia, né? Quanto mais negócios sociais a gente tiver e organizações sustentáveis trabalhando, elas geram emprego, né? Elas geram renda, elas pagam impostos. Apesar de muitas serem imunes, isentas de alguns impostos, algumas, por exemplo, presta serviço, você tem que recolher alguns impostos que a gente ainda não é imune. Então, sim, a gente também paga imposto, para você ter uma ideia. Então, assim, é bom para todo mundo. Mas tem uma questão de modelo mental, assim, que é importante. Isso que você falou do profissionalismo, e a Renata estava falando, tem uma coisa de mudança de modelo mental. Não dá para achar que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Então, é necessário entender que a gente vai precisar mudar alguma coisa. Mexer nas pessoas, mexer na equipe de captação, mexer na estrutura, na forma como a gente captava. E outra coisa importante é conhecer o público-alvo. É assim, de quem que a gente está querendo focar como um potencial doador? Quem é essa pessoa? Por que ela doaria? Ou a pessoa ou a empresa, né? Se é a pessoa jurídica. Quem é o cliente? Quem é esse cliente, né? Mas sim, ou seja, quanto mais a gente profissionaliza, a gente faz um favor para a economia, com certeza, em vários aspectos, né? Para a economia tradicional, e a gente faz um favor porque quanto maior a organização fica, mais gente ela impacta. Então, a gente também está resolvendo os problemas sociais e ambientais que a gente, enfim, tanto precisa. Né? Isso acaba gerando um impacto na economia tradicional, por assim dizer, das empresas começarem a perceber, poxa, tem tanto negócio social em que as pessoas que são seus clientes amam esse negócio, amam essa marca. Como é que eu posso colocar isso aqui dentro da minha empresa para que ela se torne mais lucrativa? Hoje, as empresas mais lucrativas do mundo são empresas que são sustentáveis também, que buscam ser cada vez mais sustentáveis, tanto marcas quanto empresas. Né? E aí,
cada vez mais as empresas têm buscado isso também, elas buscam isso nos negócios sociais, nas instituições que são mais profissionalizadas. Como se associar. Exatamente. Como que eu posso pegar isso que está funcionando ali fora e colocar aqui internamente dentro da minha empresa? É uma busca eterna de diversas empresas que nasceram em outro momento da nossa economia e estão começando a se transformar para esse lado. Você pode ver até no mundo das startups, o maior IPO que aconteceu nesse ano foi de uma empresa extremamente sustentável, que é a Beyond Meat, que faz uma carne diferente, uma carne vegetal. Então, você consegue enxergar isso acontecendo na economia também. Existe uma pressão do consumidor, um movimento cultural exatamente, né? Sim. Mas falando em cultura, será que a gente também tem que superar uma cultura em relação ao reconhecimento financeiro dos gestores do terceiro setor? Porque me parece que em alguns momentos a gente não quer remunerar bem ou não aceita que instituições que trabalhem com impacto social tenham lucro, tenham reserva ou até que os seus fundadores sejam retribuídos monetariamente por isso. Por que, afinal, a gente ainda pensa dessa forma, né? Não sei. Não sei por quê. Mas Essa é ainda outra tem, pergunta. mas ainda tem com certeza uma resistência. Mudou muito, tá? A Aliança já tem quase 15 anos. Hoje é muito diferente que era 10 anos atrás. Hoje as empresas, elas entendem, né, que tem que existir profissionalismo. Elas estão começando a entender que se você não tem uma equipe que é formada, preparada, né, que tem capacitação e tem experiência para fazer um bom trabalho, ela não vai entregar um bom resultado. Então, a empresa ela entende essa dinâmica. Então, quando você traz a lógica da empresa para o discurso, ela não tem como negar, porque ela teria que negar o que ela mesma acredita para ela. Né? Então, é uma lógica empresarial. Você tem que remunerar bem os teus talentos para que você entregue o melhor resultado lá na ponta, que no caso de quem está pelo propósito, é para entregar o propósito da melhor forma possível, com o maior impacto possível. Então, é meio que tentar brincar com a mesma lógica da empresa, no convencimento de, olha, sim, a gente precisa remunerar bem as pessoas porque elas entregam o melhor impacto. E não só isso, a gente precisa que a organização gere superávit. Por mais que ela seja uma organização sem fins lucrativos, ela pode ter lucro. Ela só não pode distribuir o lucro entre seus associados. Pode ter fundos. Mas ela pode ter lucro, Reserva. ela pode ter sobra, ela pode fazer reserva, poupança, ela pode fazer investimentos. Então, ela deve fazer investimentos, porque para ela poder ir para outra cidade, para ela poder expandir seu impacto, melhorar a sua própria metodologia, ela precisa fazer investimentos. Então, é usar a mesma lógica e tentar convencer pelo mesmo viés que os negócios hoje trabalham. Talvez para as pessoas físicas ainda seja um desafio, quem está muito longe, talvez esse setor, acho que a Renata pode falar melhor, quanto que ainda as pessoas no geral, aí não falando de empresas, entendem isso, né? Exato. Que as organizações ainda me perguntam assim, mas você ganha salário? Gente, 15 anos depois, sabe? Mas acontece. Parece que a gente tem como se fossem 2 livros de regras, assim, né? Tipo, uma empresa tradicional, ela pode investir em publicidade, ela tem que investir em bons talentos, ela pode investir em infraestrutura, mas quando a gente gerar fala... impacto negativo. Exato. Mas quando a gente fala da nossa doação, dos meus R$20 que eu doei ali por mês para a instituição, meu Deus, se usarem para comprar uma lata de tinta ou para pagar a luz da instituição... Ou o salário do diretor. O salário do diretor, meu Deus, estão ganhando dinheiro e fazendo bem. Poxa, mas você quer que eu ganhe dinheiro fazendo mal? Como assim? Que lógica é essa, né? Hoje vale muito mais a pena você ser presidente, CEO de uma enorme empresa, de uma corporação, do que você ser presidente de uma grande instituição, né? Existe um estudo que diz que, normalmente, quem trabalha em organizações sociais ganha cerca de 30% a menos do que o mercado tradicional. Então, acaba sendo um sacrifício financeiro. A gente abre mão de ter grandes talentos trabalhando para o bem da população, do mundo, na transformação disso, simplesmente por uma regra, assim, que foi criada inconscientemente, parece, né? E vai por sendo nós. transmitida culturalmente. Claro. Olha, eu acho que a gente precisaria de um programa para cada pergunta aqui. Nosso tempo está acabando, mas vamos deixar o canal aberto para as pessoas buscarem referências com vocês, outras dicas. Eu agradeço a presença. Deixa aqui o endereço das empresas, das instituições onde vocês trabalham, para que as pessoas possam conhecer mais. Bom, quem tiver mais interesse, Aliança Empreendedora, nosso site é www.aliancaempreendedora.org.br. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Sempre procura como /Alianca Empreendedora, completinho, vai aparecer. A gente trabalha com apoio a microempreendedores, então quem tiver interesse, estamos aí.
Quem quiser saber um pouquinho mais do pólen, o nosso site é www.pollen, com N de navio no final.com.br. No Facebook nós somos Siga o Pólen e no Instagram é só o pólen mesmo, @opólen. A gente dá apoio para diversas instituições, para serem apoiadas por empresas, então a gente faz essa conexão entre marcas e instituições, então você pode cadastrar a sua instituição. Lá no nosso site mesmo tem um formulário para começar. Tá ótimo, muito obrigada pela presença. Obrigada. Nós ficamos por aqui, mas você continua acompanhando os próximos vídeos da TV Legado. Até mais!